mente. Então, eu quero alinhar com o pastor Diego, para os próximos nós passarmos esse vídeo, né, antes. Então, ore, irmãos, ore por esses países que foram mencionados, o Camboja, o Nepal. Nós vemos aí a história desses países. E que a igreja, o Brasil para Cristo, os missionários têm trabalhado, né? Nós estamos aqui, e às vezes nós temos assim, poxa, né? Eu quero ir lá para a África, quero ir lá para outros países. Tem pessoas lá. Às vezes você contribuindo, você já está indo. A sua oferta está indo. A sua oferta está ajudando esses missionários. Esse trabalho lindo que a igreja tem feito. Amém? Querido, eu queria já chamar as crianças aqui à frente, em nome de Jesus. E pedir para você estender as tuas mãos para cá. Pode ficar sentado mesmo. Estender tuas mãos para cá. Esses daqui são os nossos futuros missionários, nossos futuros pastores, evangelistas. Pessoas que vão, pôr esse país de ponta cabeça com o poder do Evangelho. Você crê nisso? Amém? Então estenda as tuas mãos para cá, em nome de Jesus. Senhor Deus, queremos orar por essas crianças, ó Pai. Senhor, na internet, ó Pai, tem tantos caminhos maus, ó Deus querido, que influenciam a mente das nossas crianças, ó Pai. Que muitas das vezes rouba, Senhor, a infância. Rouba, Senhor, a alegria. Senhor Deus querido, é por isso, ó Pai, que nós, Senhor, como os responsáveis por essas crianças, ó Pai, queremos colocá-las diante do Senhor, ó Pai, pedindo para que o Senhor guarde a mente, guarde o coração, livra-os, ó Deus querido, de toda a influência do mal, de tudo que Satanás tem arquitetado, tem armado contra elas, contra as famílias, ó Pai. Nós declaramos, Senhor, que essas ferramentas, ó Pai, venham sendo quebradas, venham sendo destruídas, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, cada criança aqui representando um lar, representando uma família. Senhor, nós oramos, Senhor, por essas casas, por essas famílias, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, vem alcançando, ó Pai, vem alcançando os coleguinhas da escola, os professores, os amiguinhos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, abençoa, Senhor Deus querido, a vida do tio, da tia que vai estar ali, Senhor, instruindo os nossos filhos. Dê a eles, ó Pai, capacitação, instrua eles, ó Pai, enche com o teu poder e com a tua autoridade, em nome de Jesus. É o que pedimos ao Senhor e te agradecemos. Amém. Oh, glória. Amém, irmãos? Eu queria compartilhar rapidinho aqui uma palavra que se encontra em Mateus 5:14, que diz assim: vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e a coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Querido, eu já vou até fechar a Bíblia aqui, porque quando eu conversei com o pastor, de chamar esse varão para vir aqui na nossa igreja trazer uma palavra, de imediato o pastor falou: é benção. E eu fiquei muito feliz, irmãos, porque o Evangelho, ele fala sobre testemunhos vivos.
E nós somos esse testemunho. Aonde nós formos, nós temos que ser esse testemunho. Pessoas têm que olhar para nós e entender que nós somos a palavra de Deus viva na terra. Que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E esse homem que vai subir aqui, queridos, né, é um grande amigo, uma bênção do Senhor, e que nós temos visto o trabalhar de Deus na vida dele. Queria chamar aqui, vem cá, profeta. Ah, não, você não vai aplaudir sentado, não. Fica de pé em nome de Jesus. Oh, glória. Oh, glória. Nós estamos muito felizes, viu, Léo? Por você ter aceitado essa oportunidade. Eu não sei, irmão, mas eu acho que eu estou mais nervoso do que ele. Eu estava ali na porta, as minhas pernas estavam tremendo, a minha mão estava gelada, o meu coração estava assim. Eu falei, meu Deus. E agora? Eu falei, não é eu que vou pregar, é o irmão. Então, Léo, fica à vontade. Deixa Deus te usar, tá, meu querido? Quero dar um abraço aqui. Estende suas mãos para cá. Senhor Deus, ó Pai, oramos pela vida do Léo. Pedimos ao Senhor, ó Pai, use ele da maneira que o Senhor quiser, ó Pai. Sabemos, ó Pai querido e santo, que o Senhor é aquele que fala através de nós. E a Tua palavra, Senhor Deus querido, é a verdade, ó Pai. Então use ele, Senhor, com poder e autoridade. E que corações sejam alcançados, em nome de Jesus. É o que pedimos ao Senhor e te agradecemos. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor. É motivo de muita alegria, né, estar nessa noite aqui, tendo essa oportunidade. Quero já agradecer ao pastor Diego pela confiança, né, por estar me dando essa oportunidade. Agradecer ao Rafão, que me convidou, né, nesta noite para estar vindo falar da palavra de Deus, falar do amor de Deus e do milagre que Deus fez, né? Eu quero já... Abre sua Bíblia no livro de Salmos 118. 118, no verso 17 e 18. Salmos 118, versículo 17 e o 18. No 17 fala assim, ó, não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Agora nós vamos para o 119, no versículo 67 e o 7:1. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O 7:1 fala, foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Igreja, esse livro de Salmos, no 118, falou muito comigo, porque é muito forte o que Davi fala, não morrerei. A fé, o que me impressiona é a fé de Davi. Ele fala, não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. Quando ele escreve esses salmos, ele está passando por um momento muito difícil. Por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros, e Deus castigou ele severamente. Só que ele tinha confiança que ele não ia morrer, e que ele ia contar as obras que o Senhor fez na vida dele. Esse salmo é muito forte. E, às vezes, Deus permite que a gente passe por algumas situações para se achegar a Ele. Muitas das vezes, aquele que está afastado, aquele que não quer também cumprir o seu propósito, né, seu ministério. E, às vezes, Deus permite as coisas acontecerem.
Aqui na Bíblia nós vê Jonas. Jonas, Deus mandou ele ir para Nínive, só que ele foi desobediente ao Senhor. Ele tentou fugir do Senhor e a consequência foi lançado no mar. Ele foi engolido por um peixe e ficou 3 dias no ventre do peixe. E às vezes as coisas acontecem com a permissão de Deus. Outro relato também, rei Nabucodonosor. Ele era orgulhoso de suas conquistas. Deus o fez viver como um animal por 7 anos, com o propósito humilhá-lo e levá-lo a reconhecer a soberania de Deus. E o resultado, Nabucodonosor glorificou ao Deus ao fim do período. Outro relato também é Paulo. Paulo ele era perseguidor dos cristãos. Ele matava os cristãos. E Deus cegou ele na estrada de Damasco por uma luz divina. E ele teve um encontro direto com Jesus para a sua conversão. Tornou-se o maior missionário do Novo Testamento. O outro relato é o povo de Israel. Muitas das vezes se afastaram de Deus e adoraram outros deuses. Sofreram guerras, cativeiros, como na Babilônia, fome e pragas. E o propósito era corrigir e trazer o povo de volta à aliança com Deus. Meus irmãos, sou muito grato a Deus, porque Deus me deu a oportunidade de poder estar aqui nessa noite, trazendo esse relato. E assim como esses homens que nós lemos, a minha conversão também foi difícil, foi sofrida. E ninguém, jamais, do jeito que eu vivia antes, imaginaria eu estar aqui nessa noite, eu estar servindo a Deus, eu estar fazendo aqui a obra. Eu vivia no mundo errado. E quando o Rafão me falou, ele me procurou no culto de missões, no outro culto que passou. Aí ele falou: Varão, vou te dar a oportunidade, para você, no momento da palavra, vir trazer uma palavra. Eu olhei para ele assim, ele falou: Varão, você dá o seu testemunho, porque o testemunho é uma pregação também. Muitas das vezes o testemunho é mais pregação do que alguém está pregando mesmo. É testemunho vivo, né? E eu falei: amém, varão. Vamos sim, então. E eu aceitei a oportunidade. E eu vou trazer esse relato, como foi. Eu morava num bairro bem tranquilo, Parque Santa Cândida, quem conhece sabe. Agora é tranquilo, né? Mas antigamente era tão tranquilo que um dia, quando eu era criança, nós estávamos já deitados, isso era umas 11 horas da noite. E aí teve um tiroteio, porque era normal ter tiroteio nos bairros. E a minha casa era rua de subida, então a praça que teve essa briga era mais alta que o muro da minha casa. E nesse tiroteio uma bala entrou na minha casa, por cima do muro, e a bala bateu no vidro da porta, bateu na parede da sala e a bala parou em cima da pia. E nós só fomos ver no outro dia, porque era normal, então nós nem se preocupava. E no outro dia que nós fomos ver a bala em cima da pia, e até esses tempos atrás, essa porta estava com furo ainda, já ficou mais de 20 anos essa porta. E com meus 13 para 14 anos, não, com 10 anos eu perdi meu pai. Meu pai faleceu e ele tinha um problema de coração e fez uma cirurgia, ponto safena, na época que fazia, e não resistiu. Aí ficou minha mãe, minha guerreira, né, minha mãe, para cuidar de mim e dos meus 2 irmãos. A minha irmã mais velha, a Aline, o meu irmão do meio, Leandro, e eu, caçula. E minha mãe saía para trabalhar e eu voltava da escola e ficava sozinho. Ia para a rua, brincava.
E brincadeira normal de criança, soltar pipa, jogar bola. Só que aí com meus 14 para 15 anos eu comecei a andar por lugares errados, né? Eu já fumava cigarro com 12 anos, já comecei a fumar cigarro, e escondido da minha mãe, dos meus irmãos. Só que as pessoas começaram a falar para minha mãe, ó, vi ele fumando. Aí minha mãe me chamou e falou assim, você está fumando cigarro, né? Eu falei a verdade, eu falei, eu tô. Ela falou, então, a partir de hoje, você se vira com o seu cigarro, porque ela me dava dinheiro para comprar as coisas para comer, mas eu não comprava, eu comprava cigarro. Aí ela falou, aí você se vira. Eu falei, não, tá bom. Aí eu comecei a dar essas voltas erradas minhas, lugares que eu via as pessoas fumando, e eu comecei a chegar, pedir um cigarro, aí já começaram a pedir para mim comprar. Eles viam eu passando de bicicleta, oh, vem cá, todo mundo me conhecia, porque eu fui nascido lá naquele bairro. Aí eu comecei a ir, comprava cigarro, já ficava parado um pouco lá com eles. E o mundo, ele traz as coisas que satisfaz a gente, que, né, a pessoa que está assim, que está no mundo, coisas que a gente gosta, né, quer experimentar. Pessoas que não é da igreja, que está vagando, na verdade, porque você ficava andando, eu ficava indo, até que eu comecei a fumar maconha, porque era biqueira, porque eu ficava com eles, e aí eu comecei a fumar maconha, e aí eu comecei a querer participar, ganhar dinheiro também, porque eu via eles ganhando muito dinheiro, e no momento eu só comprava cigarro para eles. Eles só me davam dinheiro, eu comprava cigarro, voltava, e aí eu comecei a me interessar. Foi quando perguntaram se eu queria guardar as coisas em casa. Eu falei, claro que eu quero. Era o que eu queria, porque eu queria me envolver. E minha mãe trabalhando, eu ficava sozinho em casa. E a minha vida foi de muitos livramentos. Livramentos assim que a gente pode ver, porque nós sabemos que Deus nos livra todos os dias. Mas tem livramentos que a gente vê, é físico, né? E logo no começo da minha jornada, eu já tive um livramento. Eles me pediram para mim guardar uma arma em casa. Aí eu falei, não, vou guardar, vamos lá pegar. Aí o rapaz veio com a arma e falou assim, ó, vou te ensinar aqui a mexer para você não ter perigo. Eu falei, não, tá bom. Hoje ele está falecido, morreu o ano passado, foi baleado, briga também de tráfico. Aí eu falei, tá bom. Aí ele veio com uma pistola, tirou o pente. Aí ele falou, ó, tirou o pente, não tem perigo mais, você pode ficar tranquilo. E apontando assim, mirando para mim, eu falei, não, vira para lá, vai que dispara. Isso aí ele falou, não, tirei o pente. Só que ele esqueceu que ele tinha engatilhado, e quando engatilha, sobe uma na agulha. No que eu fiz assim com a mão para tirar, a arma disparou. Eu senti passando, beirando meu short, assim, ó. Falei, rapaz, você quase me deu um tiro. Ele falou, não, é acidente, desculpa. Mas guarda lá, leva lá. Mesmo assim, eu fui, levei. Aí começou. Aí eu começava a ficar na biqueira quando eles iam sair, ou quando tinha alguma festa, eu ia para a festa, para vender lá. E aí começou a minha jornada. Aí num dia eu estava lá na praça com os meninos, aí teve uma operação, subiu um monte de polícia, e um desses, ele tinha minha idade, tem minha idade. Na época tinha 17 anos. Ele teve uma operação lá na praça e a polícia pegou. Achou a droga dele. Aí, acho que eu tinha 16 anos. Aí a polícia levou ele, ia levar todo mundo, mas resolveu levar só ele. Aí o responsável lá pela biqueira chegou em mim e falou assim, ó, você quer assumir? Você ficar responsável? Eu forneço a droga e você vende. Falei, não, quero. Aí com 16 anos para 17 eu já estava responsável por uma biqueira. E comecei. Foi quando eu conheci a minha digníssima esposa, corajosa, que eu tenho certeza que foi Deus que enviou ela na minha vida.
que cegou ela, porque que mulher que vai aceitar um homem nessa situação? Um dia nós estava conversando, estava, acho que a Mirielle, a Monize. Aí eu falei, você imagina a situação da minha sogra, coitada da minha sogra. Mãe, vim apresentar o menino que eu estou gostando, que eu estou namorando. Na hora que ela olha, o rapaz que trafica droga do lado da casa dela. Acho que foi, não sei se foi a Mirielle ou se foi a Monize. Falou, eu sumo de Bauru com a minha filha. Foi a Mirielle. Minha sogra é uma bênção. Sorte que ela não veio, senão eu já ia falar mal dela também. Brincadeira, minha sogra é uma bênção. E nessa conversa ela me chamou. Na verdade, eu corria dela, que ela me chamava todo dia. Fala para ele vir aqui. Eu quero conversar com ele. Eu falei, não, eu vou. Mas eu falava já para Jéssica, eu não vou não, você sabe que eu não vou. Um dia eu estou lá sentado na biqueira, vem minha cunhada com uma blusa minha. A blusa que eu mais gostava, eu tinha acabado de comprar. Tudo picotada. Ela olhou para mim e falou assim, minha mãe falou, se você quiser outra blusa, é para você ir lá em casa, ela falar com ela. Eu falei, não quero outra blusa não, pode jogar fora. Aí foi que ela ficou insistindo. Aí um dia eu estou lá na frente, lá, sossegadão, com a Jéssica. Daqui a pouco ela saiu. Falou, você vai entrar ou você vai querer que eu jogue você lá dentro? Eu falei, não, vou lá entrar, vamos então. Na hora que eu entrei, a Jéssica não parava de dar risada, o pai dela dando risada. Eu falei, nossa. Aí ela olhou para mim e falou assim, o que mais que você faz da sua vida, a não sei ficar ali naquela rodinha? Eu falei, eu não faço mais nada. A minha vida é essa. Ela olhou assim, olhou para a Jéssica. O que você arrumou? Não era isso que eu queria para a sua vida? Ela falou, mas fazer o quê? Se eu não deixar, vocês vão namorar escondido? Eu falei, não vai mesmo? E eu tenho certeza que foi Deus que preparou. Porque aí nós começamos a namorar. Nisso eu fiquei 11 meses, que foi o tempo que esse rapaz ficou preso. Ele foi para a FEBEM, ficou preso. Aí, com 11 meses, ele saiu. Aí o responsável lá da biqueira falou assim, ó, ele saiu. Se você quiser devolver, você devolve. Se você não quiser, você pode ficar. Eu olhei assim, eu falei, vou pensar. Só que eu já tinha tirado minha carta, eu já tinha comprado uma moto, já tinha arrumado uma namorada. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais não. Eu vou trabalhar, na época a mototáxi era bom, eu já tinha 18 anos. Mototáxi não tinha Uber ainda, acho que foi em 2010, se eu não me engano. Aí eu falei, não quero mais não, eu vou devolver. Aí eu chamei ele e falei, tá tudo aqui, é isso, e estou saindo. Só que às vezes a gente fica preso nos lugares que não é mais para a gente ficar. E aí eu trabalhando no mototáxi, e todo dia eu saía cedo, saía do mototáxi à tarde e ia lá para a biqueira para ficar com eles. Não vendia mais, só que eu ficava, porque eu fumava cigarro, maconha, então eu comprava deles, às vezes eles me davam. E às vezes Deus que a gente quer que a gente saia dos lugares que está fazendo mal para a gente. E nisso a Jéssica começou a estudar à noite. E um rapaz que a gente andava junto. Ele ficou, não sei se foi 2 anos preso no CDP, ele ficou preso um ano no CDP e ele saiu. Aí um dia eu fui levar a Jéssica na escola, ela falou assim, por isso que é bom a gente escutar as mulheres, homens escutam as mulheres, porque ela olhou para mim e falou assim, não quero que você saia com ele. Ela tem os motivos dela, e eu concordo com ela, mas na época eu não concordava, então eu falei, não, tá bom, pode ficar sossegado. Eu deixei ela na escola e fui para onde? Lá. Nisso, estou lá com eles, aí daqui a pouco ele falou assim para mim, esse rapaz, que a Jéssica não queria que eu andasse com ele. Falou, vamos ali buscar um negócio? Eu falei, vamos, bora. Nem pensei. Nós fomos, na hora que nós estávamos voltando, a polícia pega a gente. E isso era umas 10 horas da noite. Levou a gente para a delegacia. 5 horas da manhã, eles avisam a nossa família que nós estávamos na delegacia. Acho que minha mãe chegou lá amanhecendo o dia. Só que na hora que ela chegou, a gente já estava indo para o CDP. O delegado deu a voz de prisão e falou, não, eles vão ir para o CDP. Chegamos lá no CDP, numa quinta-feira. Chegamos na inclusão.
Inclusão é um espaço pequeno, que é onde a hora que você chega, um castigo para você. Aí nós estávamos em 23, num espaço mais ou menos de 5 por 3, por 4, mais ou menos, eu não lembro muito bem, com 2 beliches de concreto, 3 em cada lado, e cada uma dormia 2. E nisso eu cheguei, aí os que estavam presos lá já falou assim, vixe, você é primário? Eu falei, sou. Aí ele falou, ó, já coloca sua cabeça aqui no lugar, é isso, 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 a pior parte é essa, e depois que você... Eu cheguei na quinta-feira, ele falou, na segunda-feira vocês descem para o convívio, e lá é mais sossegado, mas a pior parte é essa. Eu falei, amém, fazer o quê? Já estou aqui. Você chegou ali, você não tem mais o que fazer. Aí chegou nessa segunda-feira, os guardas chamou eu e ele. Aí os outros presos lá falaram assim, agora vocês vão para o raio. Só que ele já tinha ido preso, ele já sabia como que funcionava. Aí chamou ele, eu e ele, aí a hora que nós entramos num corredor e numa salinha tem uma porta de vidro, uma janela de vidro. Então quem está lá dentro a gente consegue ver. Aí primeiro mandou eu entrar e falou para mim assim, já vê a roupa que você estava aí e assina esse papel aqui. Aí eu peguei, mas primeiro na hora que eu passei, eu olhei no papel, eu vi escrito alvará de soltura. Aí eu já olhei, aí ela falou, agora você pega a sua roupa. Eu peguei qualquer roupa, que não era nem minha, porque na hora que eu vi o alvará de soltura, eu falei... Eu fui com uma camiseta que nem servia em mim, ficou baby look, amarradinha assim. Aí, na hora que o rapaz viu eu saindo trocado, porque quando você chega lá, eles te dão uma roupa, uma calça marrom, uma camiseta branca, e é o que você vai ficar ali. Na hora que ele viu eu saindo com a roupa, ele já começou a chorar. Aí eu olhei para ele e falei assim, seu nome também está lá, eles vão chamar você. Aí chamou ele. Aí os rapazes que estavam lá falaram assim, mas o que aconteceu? Porque depois que você entra ali, você não sai assim na inclusão. O Delto já sabe, passou na inclusão. Você só sai ou se é na delegacia, antes do você ir para o CDP, ou depois de 3 meses na audiência. 3 meses mais ou menos. Aí ninguém acreditaram, porque eu tinha ido preso com o rapaz que tinha acabado de sair da cadeia. Aí foi já Deus dando meu segundo livramento. Aí a moto que eu estava ficou presa, porque até responder o processo, a moto ficou presa. Aí, numa segunda-feira, cheguei lá no bairro, fui lá, a Jéssica não estava. Aí chegou, um pouco depois que eu cheguei, ela chegou do ônibus com a minha mãe, com a minha irmã. E falou, mas o que aconteceu? Eu falei, ganhamos uma liberdade. Ela falou, não, mas acabamos de vir da advogada. A advogada falou que vocês iam para Pirajuí, que um ia pegar 1 ano e 8 meses, ia para Pirajuí. Eu falei, não, ganhamos a liberdade. Aí, só que aí eu saí sem moto, sem paciência, não tive paciência de esperar. Perdi meu ganha-pão, que eu usava para trabalhar. Aí eu falei, agora eu vou para tudo ou nada, vou mergulhar de cabeça. E aí só que a biqueira estava com o rapaz, eu fui e peguei um outro espaço mais para baixo. Porque eu fui lá, a biqueira não estava funcionando, e eu fui com o responsável lá e falei, você quer alugar para mim? Ele falou, alugo. Porque a biqueira você não consegue abrir. Ou você compra de quem já tem, ou você aluga. Aí eu aluguei, e eu já tinha uns contatos que eu podia pegar as drogas, e comecei. E começou a girar muito dinheiro. Comecei a ser visto nos meios policiais também. E um certo dia o rapaz lá, um usuário, mexeu nas drogas nossas. E a gente pegamos ele, porque você tem que cumprir o que tem que ser feito. E pegamos ele, batemos, foi para o hospital, quase morreu. E isso passou, depois ele saiu, até comprava da gente as drogas. Depois de uns 3 ou 4 meses, mais ou menos, estou lá em casa, eu não tinha meus filhos ainda, estava eu e a Jéssica. Aí ele me chamou,
Só que eu saí achando que era cliente, porque minha casa ia os clientes comprar lá. Na hora que eu saí, que eu abri a porta, ele mirou a arma na minha reta. Nisso eu tinha acabado de acordar, eu me assustei, eu voltei um pouco na porta assim. Aí meu cachorro avançou nele, ele deu um tiro no peito do meu cachorro, eu tinha um pitbull, e correu. Nisso que ele correu, aí eu já fui atrás das armas para poder ir atrás dele, porque... Só que nisso, eu tinha uma audiência desse processo, nesse mesmo dia. Aí você imagina a cabeça, o jeito que fica. O cara querendo te matar, você tendo que ir em audiência. Se você não vai, o juiz manda te prender, porque você fala que você não foi responder. Aí eu fui, falei para a Jéssica ir para a casa da mãe dela, ficar lá, e fui. Graças a Deus, Deus me deu sabedoria no momento, o promotor fazendo as perguntas, eu respondendo bem, mesmo nervoso, porque eu tinha que responder, eu tinha que resolver essa pendência. E aí o juiz, para a glória de Deus, absolveu a gente, eu fiquei sem passagem, com o nome limpo, liberou a moto que estava preso, ficou 2 anos preso, porque demorou para ficar chamando, foi as audiências. E só que aí eu tinha que chegar lá e resolver essa pendência. Na hora que eu cheguei lá na vila, eu estava com 2 armas na cintura, e ele já estava já no meio dos bandidos, tinha PCC, tudo lá. Aí eles falaram assim, vem aqui que nós queremos conversar com você. Eu falei, mas o que esse cara está fazendo aí? Ele falou, não, ele veio aqui, ele se arrependeu, ele falou que estava drogado, que... Eu falei, não, mas ele quase me matou, e se ele me mata? Ele falou, não, já está resolvido, ele se arrependeu, ele pegou a arma escondida do irmão dele, o irmão dele já sabe também, nós já demos uma nele, e só que você não pode fazer nada com ele, porque se você fazer alguma coisa com ele, você vai pagar com a sua vida. Eu falei, tá bom. Aí nisso, vida que segue, continuei minha jornada lá, e demorou acho que alguns dias, pegaram ele lá no Jaraguá, esfaquearam ele, deram 20 facadas nele, e aí começaram a achar que foi eu que mandei, mas não foi. Mas ele mesmo falou que foi uma briga que ele arrumou com os usuários lá, e ficou tudo certo. E aí, nisso eu continuei, só que aí, como eu estava muito visto no meio policial, a polícia queria me pegar de qualquer jeito. E o circo começou a se fechar para o meu lado lá. Os outros que comandavam os outros espaços foram presos, ficou só eu, praticamente, responsável, na vista. E aí eles começaram a invadir minha casa. E teve um dia que tinha acabado de acordar, 10 horas da manhã. A Jéssica estava lá na frente conversando com uma amiga dela. Chegou 2 forças táticas e falou, cadê ele? Aí ela falou, ele está tomando banho. Aí eles falaram, prende o cachorro que a gente vai entrar. Minha filha pequena, acho que tinha 1 ano mais ou menos, a gente vai entrar. Nisso ela me chamou, só que eu estava tomando banho e não deu para falar com ela. Aí eles mandaram ela ficar quieta, para não me avisar. E eu continuei tomando meu banho. Fiquei uns 15, 20 minutos no banheiro. Quando eu saio, eles já estão tudo no meu quarto, porque o quarto tinha um banheiro. Eles já estavam tudo no meu quarto. E falou, você já sabe por que nós estamos aqui. Nós só quer que você fale onde está, que vai ficar tudo certo. Eu falei, não tenho nada. Neguei até o fim, não tinha nada. E eles falaram, não, nós quer, não tem o que fazer agora. A casa já caiu, e você só fala onde que está, que você vai preso. Eu falei, não tem nada, pode procurar, porque na minha casa não ficava nada. Tinha um responsável que guardava, que gerenciava. Aí eles falaram, não, nós quer. E começaram a ameaçar, começaram a bater. E a Jéssica vendo, a Jéssica já levou a minha filha lá para a casa da mãe dela, que era 2 quadras para cima. E ela começou a falar, não precisa disso, para que tá agredindo? E eles queriam de qualquer jeito, eles estavam furiosos. E eu negando, eu falei, eu não vou.
Mas teve uma hora que eles foram no meu ponto fraco. Eles falaram, se você não falar onde está, nós tem 300 paradas ali na viatura, nós vai levar você, sua esposa e sua filha vai para o conselho. Aí eu falei, não, se for levar, vai levar só eu. Eles não têm nada a ver com isso, com a minha vida. Aí eles falaram, não tem o que fazer. Ou você fala onde está, porque tinha chegado uma denúncia para eles, que tinha chegado uma grande mercadoria para mim. Só que era um outro rapaz que tinha um mesmo apelido que o meu e não tinha nada a ver comigo. E eles queriam de qualquer jeito. E, graças a Deus, chamaram na hora, chamaram a advogada. E a advogada chegou na hora lá. E aí eles falaram, você levou sorte dessa vez. Foi você que chamou o advogado? Eu falei, não foi, porque eu estava aqui com vocês dentro até agora. Eu falei, acho que foi minha mãe. Nisso minha mãe chegou, chamaram minha mãe, que morava... Minha mãe até saiu de casa, ela alugou uma casa mais para baixo, porque ela não aguentava mais a vida que eu levava. A hora que chamaram ela quase desmaiou quando chegou. Você imagina uma mãe chegar e ver o filho... 2 policiais com um fuzil na porta, no portão de casa, e não deixou ela entrar. E ela ficou em desespero. E aí os policiais falaram, 1-0 para você. Dessa vez você escapou. Eu falei, tá bom. E nisso eu comecei a ficar meio abalado, porque até o momento que eles estavam mexendo só comigo, que eles iam levar só eu, tudo bem. Só que eles falaram que ia levar minha esposa e minha filha. Aí eu comecei a pensar, porque às vezes sem a gente ver, eu estava colocando a Jéssica para fazer as coisas erradas também. Porque quando eu saía, que eu ia resolver as coisas, eles iam lá em casa e pegavam com ela que liberava. Se numa dessa a polícia chega, ela que vai presa. Aí Deus já começou me deu mais esse livramento, porque podia ter ido todo mundo preso. E quem que ia provar que não foi, que não era a minha droga? Mas graças a Deus, Deus estava cuidando, Deus estava no controle. Aí eu comecei a pensar, eu falei, eu estou achando que eu vou parar. Só que eu não podia parar, porque nesse momento eu não podia parar. Porque eu estava responsável sozinho. E as outras biqueiras dos rapazes estavam presos, eu estava fornecendo. E eu falei, mas eu vou ter que dar um jeito. E nisso eu já não podia mais sair para a rua. Não podia mais ir buscar as coisas, fechar a mercadoria. Tinha que ser só por telefone, e tinha uns que não tinha telefone, tinha que ir pessoalmente. Aí eu comecei a ficar em casa, comecei a entrar em depressão. Falava para a Jéssica ficar na casa da mãe dela, e eu ficava sozinho. Porque se eles fossem lá, ia estar só eu. Aí eu comecei a usar droga, eu já cheirava de vez em quando. Maconha eu fumava o dia inteiro. E aí eu já cheirava também. Cheirava bastante, eu ficava praticamente o dia inteiro usando droga. Porque eu tinha que ocupar minha mente com alguma coisa. E esperando qualquer momento eles chegar. Ficava escondido às vezes. E Deus começou a trabalhar, porque às vezes as coisas acontecem na nossa vida, nós achamos que é coisa ruim, é algo ruim. Só que é Deus trabalhando. Porque tudo que começou a acontecer foi Deus trabalhando. Porque eu não podia parar no momento. Só que aí eu comecei a usar droga, eu ficava trancado. Eu já não conseguia, eles começaram a observar, o pessoal começou a observar, falou, ele não está mais com muitas condições de comandar aí não, porque
ele está usando droga. E chegou o momento que eu falei, não, não quero mais, eu vou ter que dar um jeito. E eu ficava usando droga em casa. E aí eles começaram a perceber. Aí eu chamei 2 rapazes para gerenciar, para ficar lá, e eles só me davam dinheiro. Aí nisso eles começaram a trabalhar lá e não começou mais a vir dinheiro para mim. Aí eu falei, tá bom. Aí eu comecei a subir lá. Falei, o que está acontecendo? Coloquei vocês para me ajudar, vocês não estão me mandando dinheiro? Falou, não, você não está mais com condições de fazer nada, não. Eu já conversei com o rapaz aí, e você não tem mais condições, você não está subindo aqui, você não está ficando aqui, nós estamos fazendo tudo. Eu falei, mas eu chamei vocês para ficar mesmo, só para vocês me dar dinheiro. Aí eles falaram, não, mas não dá mais. E eu tinha fechado uma mercadoria, aí eles venderam, eu fiquei com pouco, porque chegava a mercadoria, eu pegava um pedaço para mim e falava, se vira, porque eu ficava usando minha droga. Aí não começou a vir dinheiro, e aí eu fiquei devendo essa mercadoria, vendi meu carro para pagar a dívida, e aí eu falei, não, tá bom. Falei, tá bom. Só que na hora eu fiquei revoltado, porque eu chamei eles para me ajudar e passaram a perna em mim. Mas a gente não entende o processo. Era Deus usando a vida deles, porque nós sabemos que até o diabo obedece a Deus. E eles estavam sendo usados para me livrar. Aí eu falei, tá bom. Chegou, o Rian ia fazer 1 ano, ele estava com 11 meses, estava chegando o aniversário de 1 ano dele, e a gente sempre fazia festa. Chegou quase perto do aniversário, eu cheguei na Jéssica e falei, me tiraram, eu não faço mais parte lá, e eu estou sem R$1. Aí ela olhou para mim, ela podia muito bem falar, porque se fosse por interesse, infelizmente tem muitas mulheres que se envolvem com pessoas assim, com bandido, por interesse, por causa de dinheiro, para ter vida boa. Ela podia muito bem olhar para mim e falar, então agora você se vira, que eu estou indo embora, vou morar com a minha mãe, você se vira. Mas ela olhou para mim e falou assim, não, era tudo o que eu queria, nós vamos vencer junto, trabalhando. Eu olhei para ela, comecei a chorar. Eu falei, e o aniversário do Rian? Nós está sem nada. Ela falou, não, Deus vai nos abençoar, nós vamos conseguir fazer. Foi quando ela começou a mexer com lembrancinha, Deus abriu essas portas, e ela conseguiu fazer o aniversário de 1 ano. Sem dinheiro de tráfico, e Deus abençoou. Aí eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu parei com o tráfico, só que eu preciso de alguma coisa para mim trabalhar. Aí ela falou, não, porque aquela moto que tinha saído aquela vez do pátio, que ficou presa, ela saiu, eu peguei ela e fui no centro, parei a moto lá, roubaram ela, nunca mais eu achei, porque Deus, quando traz a gente, Ele não quer que nós fiquemos com as coisas erradas, com as coisas sujas. E eu perdi tudo que eu tinha ganhado no tráfico, eu perdi. Fiquei sem nada, mas fiquei feliz porque minha esposa não me abandonou, porque eles estavam achando que até ela estava usando droga. Aí eu falei, não, nós vamos vencer. Cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu parei com o tráfico e eu preciso de alguma coisa para me trabalhar. Você quer comprar uma moto para mim? Eu pago ela para você.
Aí ela começou a chorar e falou, não, vamos sim, claro, vamos lá. Chegou lá, ela comprou uma moto à vista lá na Supermoto. Falou, é sua. Só que o problema foi que eu estava com vício, que eu fiquei com vício. E eu não conseguia parar. Porque antes eu tinha bastante, então não fazia falta. Eu cortava um pedaço para mim, usava e tudo certo. Aí eu comecei a trabalhar no mototáxi. Tudo que eu fazia, eu usava droga. Chegava em casa sem nada. Não estava conseguindo nem sustentar minha família. Um certo dia, estou lá deitado, tinha usado droga a noite inteira. Cheguei, deitei, porque eu trabalhava no mototáxi de dia e de noite. E ganhava muito dinheiro no mototáxi nessa época, só que eu gastava tudo. Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Estou lá deitado, minha mãe morava um pouco para baixo de casa. Ela entrou lá em casa e viu eu dormindo. Falou eu para a Jéssica, falou assim, você vai ficar perdendo tempo com isso daí, Jéssica? Abandona, isso aí não tem jeito mais não. Vai viver a sua vida. Pra você ver como que a situação estava. Minha mãe falando isso. E ela estava com razão. Porque do jeito que eu estava vivendo, não tinha jeito. Como que uma mulher fica com um cara desse jeito? E por isso que eu falo que Deus que estava no controle. Porque Deus cegou ela, com certeza. Para ela aguentar tudo que ela aguentou comigo. Tudo que ela passou. E eu dou graças a Deus pela vida dela, pela vida da minha sogra, do meu sogro, da minha mãe, da minha família, que não desistiram de mim. Porque um dia minha irmã chegou lá em casa e falou... não, antes disso, eu estava lá em casa, usei droga no quarto, aí acabou a droga, eu falei, não, chega. Eu vou acabar com isso daqui agora. Isso eu não contei para a Jéssica, vou contar agora, porque eu falei que quando eu comecei a me converter, eu falei para Deus que eu queria testemunhar o milagre que Ele fez na minha vida e que Ele ia preparar o momento. E quando o Rafão me convidou, eu de imediato já aceitei, porque eu falei, é o momento. Porque eu pedi para Deus o momento, e o momento foi esse. O momento é esse. Aí eu saí do quarto, peguei uma corda, coloquei na moto e estava saindo. Eu ia acabar com a minha vida. Eu falei, eu vou tirar minha vida. Chega, eu não aguento mais, eu não consigo parar. Aí eu saindo no portão, minha filha veio correndo, pequenininha, não sabia nem falar direito. Falou, pai, onde você vai? Eu falei, eu vou sair. Aí ela veio correndo, abraçou minha perna e falou, não, fica comigo. Na hora eu desabei, porque ela não era de fazer isso. E foi Deus que usou a vida dela. Porque se ela não vem, eu tinha saído com a moto, com a corda, eu ia me matar, tirar minha vida. Mas igual fala aqui no verso, não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. E Deus... Aí, depois de alguns dias, chegou a minha irmã em casa e falou assim, você está bem? Eu falei, não. Ela falou assim, você quer ajuda? Eu falei, quero. A partir desse dia que a minha filha me impediu de me suicidar, eu falei, agora eu quero mudar. Mas eu quero mudar não para tirar minha vida. Eu quero mudar para viver. Aí minha irmã chegou uns dias depois em casa, falou isso, eu falei, eu quero ajuda. Aí ela falou, eu fiquei sabendo que tem uma igreja ali na Vila Industrial, que tem uma casa de recuperação, você quer ir lá? Eu falei, quero, só que eu não quero ir na igreja, eu só quero ir para me parar de usar droga e voltar. Porque eu não quero ir em igreja. Eu falava eu não gosto de igreja. Ela falou, não, tá bom, você vai, você só se recupera lá e depois você sai e segue a sua vida. Aí nós viemos aqui numa quinta-feira para nós conversar.
com o pastor Luiz Henrique. Eu agradeço a Deus por aquela obra que, com toda certeza, foi com excelência e salvou algumas vidas que eu vejo até hoje. E aí eu cheguei aqui na quinta-feira, estava o pastor Delto pregando nesse dia, ainda não era pastor, mas já estava pregando, uma quinta-feira. Aí acabou o culto, nós fomos conversar com o pastor. Aí minha irmã falou, tem uma vaga lá para o meu irmão? Tal. Ele falou, não, tem sim. Você vem na segunda-feira, porque era de segunda-feira que fazia os papéis aqui. Aí nós viemos na segunda-feira e fomos. Cheguei lá, e no Paiacanga, numa chácara. Eu falei para minha irmã, sem cigarro eu não fico. Eu posso tentar ficar sem a droga lá, mas sem o cigarro eu não fico. Ela falou, não, vamos levar. Comprou 2 pacotes de cigarro. Cheguei lá, o Emerson estava lá para atender, fez os papéis tudo. Aí assinamos tudo certinho, se despedimos. Aí eu olhei para minha irmã e falei assim, não, peraí que nós estamos esquecendo do cigarro. Aí o Emerson olhou assim e falou, não, cigarro não entra aqui não. Eu falei, então eu vou embora também. Aí minha irmã me abraçou, começou a chorar, falou, não, tenta, fica um pouco. Né? Se você não conseguir, você me liga que eu venho te buscar. Aí eu falei, tá bom, vou tentar. E eu era muito difícil de lidar, e com bastante gente, eu não lembro quantos tinha na época, mais de 20 tinha. E como, pelo jeito que eu vivia, eu não aguentava desaforo. E foi muito difícil no começo, só que Deus estava trabalhando, porque os pastores conseguiam conversar comigo, né? Agradeço a Deus pela vida do pastor Valnei, que foi uma bênção também lá, fez diferença nos conselhos. Mas confesso que bastante não gostava de quinta-feira, falava, vixe, é o careca hoje. Os que não conheciam, porque o pastor Valnei, ele não amaciava, ele chegava firme e certo, porque tem que ser. Aí, de toda quinta-feira o pastor Valnei ia lá, só que aí eu fui muito difícil de lidar no começo. Eu já comecei a arrumar as confusões, só que Deus estava trabalhando tanto na minha vida, porque os pastores, eles podiam ter me mandado embora no começo, nos primeiros dias. Porque nós estávamos um dia carpindo, o rapaz começou a tirar minha paciência lá, eu já fui para cima dele com a enxada. Eu não sei como que ele passou no vão da cerca, mas eu agradeço por ele ter passado, porque provavelmente tinha acontecido alguma coisa ruim lá. Aí com 15 dias, num domingo, chovendo, eu levantei, aí estava porque a pessoa se recuperava, quando faltava o último mês, ele ficava na frente da casa, né? Ele comandava quando não tinha ninguém. Aí eu falei, domingo não tem ninguém, eu vou chegar nele e vou falar que eu vou embora. Cheguei nele, Paulo Peixoto na época, eu falei, ô Peixoto, liga para minha irmã lá que eu vou embora. Ele falou, mas por quê? Eu falei, não, vou embora, minha família está precisando de mim lá e eu vou embora. Mas eu já estava com más intenções, eu já queria sair, já estava na abstinência. E de domingo não ia pastores lá. E justo nesse domingo, na hora que eu saí na porta, o pastor Paulo estava lá. Aí o Paulo Peixoto chamou ele e falou, pastor, o Léo quer ir embora. Aí ele me chamou, agradeço a Deus também pela vida dele, porque ele foi muito sábio, usado por Deus nesse dia. Começou a conversar comigo, ele falou, por que você quer ir embora? Eu falei, porque minha família precisa de mim. Ele falou, você acha que se você sair agora, você vai ajudar a sua família ou você vai acabar de prejudicar mais? Eu comecei a pensar, ele começou a orar, comecei a chorar. Eu falei, tá bom, vou ficar. E fiquei, continuei meu tratamento. E fiquei 7 meses. E saí. Logo no começo tive uma recaída. em um dia, mas no outro dia eu acordei e falei, não.
o que eu fiz? Para que isso? E aí eu continuei, né? Comecei a trabalhar, fui fazer a entrega, fui trabalhar com meu sogro de servente. Eu nunca tinha trabalhado de servente. Peguei no primeiro dia um concreto para fazer, de encher uma viga. E falei... E comecei a vir nos cultos, né, participar. Isso foi em 2017 que eu saí lá. Em 2018 ou 2019, eu não lembro, nós batizamos, eu e minha esposa. Batizamos. E em 2020 começou a pandemia. Aí fechou as igrejas. E a importância da gente, né, estar participando dos cultos é muito importante vir na igreja. Porque nós ouvimos muitas pessoas falar, não, eu não preciso de ir na igreja, porque eu estou bem com Deus, então não preciso de ir nos cultos. Só que aí eu não estava abrindo as igrejas e nós não estava vindo. Aí voltou depois os cultos, estava tendo os cultos normal, só que a gente parou. A gente não estava vindo, ficamos 1 ano mais ou menos sem vir. E as coisas começaram tudo a dar errado na nossa vida e nós questionava Deus. Falava, por que está acontecendo essas coisas? A Jéssica foi tirar a carta, reprovou 4 vezes na carta. E aí ela começou a questionar, ela falou, Deus não me ama, porque Ele não permitiu que eu aprovasse, que eu fosse aprovada na carta. Fomos fazer o financiamento da casa, deu reprovado também. Aí eu falei, alguma coisa está errada. Falei, vamos começar na igreja de novo, vamos voltar? Aí nós voltamos, começamos a vir nos cultos de novo. Não lembro quanto tempo foi mais ou menos, mas foi coisa de 1 mês ou 2 meses, mais ou menos, que nós estávamos vindo. Aí ela fez o exame de carro de novo, que ela tinha reprovado 4 vezes. Passou no exame de carro. Na outra semana, fizemos o financiamento da casa, aprovou também o financiamento da casa. E a partir desse momento eu falei para ela, nós não saímos mais. Porque as coisas estavam dando tudo errado, nós começamos a vir, deu tudo certo, começou a dar tudo certo. E mesmo nós estamos na igreja, as dificuldades vêm. Mesmo nós estamos na presença de Deus, as dificuldades vêm. Nós não estamos isentos de lutas, né? Nós não estamos isentos de provas. Só que nós estamos firmes com Deus na presença. Nós temos força, né, para enfrentar as lutas, enfrentar as dificuldades. Porque até tem uns relatos na Bíblia mesmo, fala Jó. Jó perdeu todos os seus bens. Filhos, saúde, mesmo questionando e sofrendo, não abandonou a fé em Deus. O resultado, Deus restaurou sua vida e lhe deu tudo em dobro, o que tinha perdido. José foi vendido como escravo pelos irmãos, injustamente. Permaneceu fiel e confiou em Deus, mesmo na prisão. Tornou-se governador do Egito e salvou sua família da fome. Davi, perseguido por Saul, viveu como fugitivo, enfrentou guerras e conflitos familiares, buscava constantemente a Deus em oração e louvor. O resultado, tornou-se rei de Israel e é chamado de homem segundo o coração de Deus. Então, nós não estamos isentos de lutas, nós não estamos isentos de dificuldades. Só que as dificuldades, nós estamos com Deus, Deus nos dá força. Nós não ficamos murmurando, nós vai atrás, nós pedimos a direção. E Deus nos dá a vitória. E aquele lá atrás que foi chamado, que sua mãe falou que ele não tinha mais jeito, que abandona ele, que ele não tem mais jeito, hoje ela fala, eu tenho orgulho do meu filho. Porque ele está lutando, ele está conquistando. E eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe, dos meus irmãos, da família da Jéssica, dos pais dela, que não me abandonou, ajudaram ela, incentivaram ela, deram força nesse momento difícil que eu passei. E eu falei para ela, eu vou te dar muito orgulho. E graças a Deus, estamos firmes na presença, buscando. E aquele que não era nada, aquele que, para os olhos humanos, não tinha mais jeito,
estava perdido no tráfico, que podia ser morto, que podia estar preso, agora é referência para a família. Quando acontece alguma coisa em casa, que eles precisam, minha mãe me liga, minha irmã me liga, pede um conselho para conversar. E eu agradeço a Deus, porque Deus foi muito bom comigo. E só tenho a agradecer a essa igreja também, que nos acolheu. Sou muito grato. E é isso, eu dei uma resumida para não prolongar muito. Se coloca de pé. Queria agora, nesse momento, que você que tem algum parente, alguém da sua família que está passando esse processo que eu passei, ou no mundo do crime, ou nas drogas, traga a memória nesse momento, faça uma oração por ele, clama pela vida do seu ente, do seu familiar, porque para o mundo não tem jeito, mas para Deus tem. Deus me tirou do fundo do poço, mas hoje Deus me deu a vitória, eu estou de pé. Esse ano vai fazer 9 anos que nós estamos de pé, para a honra e glória de Deus. Faça uma oração nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, ó Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade, ó Deus. Ó Deus querido, porque, ó Pai, o Senhor foi muito bom com a minha vida, ó Deus. O Senhor, ó Pai, me tirou